Mas, assim, 30 segundos para quem não assistiu previamente, nós estamos falando do quê? Dividimos a vida em 9 áreas diferentes, ok? Quais são? Saúde física, relacionamento conjugal, carreira e trabalho, autoconhecimento, resultado financeiro, família e amizades, networking e conexões, identidade, poder pessoal e espiritualidade. E essa é como se fosse um pomar, então as nossas áreas da vida estão interligadas. Então, se eu estou com a parte financeira mal, eu apodreço as demais árvores do meu pomar, da minha vida. O pomar está aqui dentro. Agora, se eu estou com um relacionamento conjugal mal, não estou honrando a minha mulher, ou não estou honrando o meu marido, não estou me dedicando na evolução do relacionamento conjugal, eu estou impactando também nas outras áreas da vida. E assim por diante. Se eu estou mal na saúde física, negligenciando, automaticamente estou contaminando as outras áreas da vida. Essa é a primeira grande lógica que temos que entender. Temos que cuidar de todas as árvores do nosso pomar, das 9 áreas da vida. E aí, para fazer essas árvores crescerem, estarem fortes, adubadas, estarem alimentadas, estarem bebendo água boa, potássio, todos os ingredientes do solo, a gente tem determinadas leis que devemos seguir para fazer essas árvores crescerem e estarem bem. E essas leis que a gente vem falando, começou semana passada e continua essa semana. Semana passada falamos de responsabilize-se. Porque eu enxergo muito na minha convivência muito mimimi, transferindo responsabilidade para outros, não assumindo a responsabilidade de cuidar do teu pomar. O problema é a mulher, o problema é o marido, o problema é o sócio, o problema é o funcionário, o problema é o chefe, o problema é o governo, o problema é a política, o problema é tudo. Mas, na verdade, falta assumir, se apoderar da primeira lei da prosperidade, que é responsabilize-se, governe a sua vida. E hoje a gente vai falar da segunda, que é organize-se. Mas, Duda, o que isso tem a ver com os negócios? Eu achei que tu falava só de negócios. Não sei se vocês lembram, eu passei um ano falando de desenvolvimento pessoal, através das técnicas que me apoderei nos últimos 10 anos, gestão das emoções, através do Enneagrama, a Inner Metrics, todas as técnicas de desenvolvimento de negócio, e eu vi que se tem um executivo, um sócio, um dono, que não está cuidando do seu pomar, é claro, não se limita ao pomar, tem várias outras coisas que eu já falei, mas se eu não cuido de mim, como eu vou cuidar da minha empresa? Como eu vou fazer com que a minha empresa prospere na velocidade que eu gostaria que ela prosperasse? Como eu vou sair de uma situação mais passiva? Às vezes eu noto muitas empresas crescendo pouco e achando que estão bem. De fato não estão mal, porque o pior é ser consumido pelo concorrente. Mas está realizando todo o seu potencial? Se não está, muitas vezes o próprio empreendedor precisa mudar algumas chaves, porque técnica pura de negócio, quando a gente tem técnica e a gente tem conhecimento, esse conhecimento que eu quero dizer é experiência, juntas é um baita do potencial. Mas nós precisamos destravar a cachola do empreendedor muitas vezes. E é aí que essas ordens da prosperidade e as 9 áreas da vida se conectam com o business. De fato, eu já, como eu falei para vocês, já fiz, não sei se dezenas, mas no mínimo uns 2 punhados, sim, de mentorias em São Paulo e muita gente falando muito de técnica básica de negócios e falando um pouco dos problemas que o empreendedor
está passando e não consegue resolver. Problemas que normalmente estão associados a ou eu sou agressivo demais sem organização, ou eu sou passivo, e essa passividade tem a ver com as próprias limitações autoimpostas e tem a ver com falta de técnica, muitas vezes. Mas isso acontece, gente, não quer dizer que todo mundo tem essas situações, cada um tem algumas específicas. E é por isso que a gente cobre esse conteúdo com 9 áreas da vida, que é o pomar, e as 12 leis da prosperidade. Tá bem? Então, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando os 12 leis e estou entrelaçando com as ordens. Então, o que a gente vai pegar hoje? O organize-se dentro da área 1 da vida, dentro da área 2, da área 3, até a 9. Como que eu elevo o meu nível de consciência com relação a esse tema e faço um scanner para ver se não tem algo a melhorar naquela área da vida em específico que eu tenho oportunidade. Quando eu passo esse scanner e eu me apodero do conhecimento e faço acontecer, automaticamente minha vida vai melhorando. Mas, Duda, melhora da noite para o dia? Algumas vezes até assim. Eu vejo casos, às vezes, que há problemas básicos que, se forem resolvidos de manhã, de noite, a vida já está melhor. Gente. Mas muitas vezes tem que plantar a sementinha, tem que regar para ela florescer, para ela dar frutos e aí ser desfrutada depois. Indo já mais para o conteúdo, porque eu me comprometi com live de 30 minutos quando eu passei da noite para amanhã, né? Mas vocês já viram que não está dando, né? Não está dando muito certo. Nós temos que reprogramar a produção, temos que reorganizar. Estou muito feliz, a produção está aqui, tem um casal de futuros, muito possivelmente futuros mentorados aqui também. Porque a egrégora, gente, é o somatório de energias. Vocês sabem que eu sempre cito isso. E andar junto com pessoas que estão caminhando na mesma direção, que é a famosa ambiência, faz toda a diferença. Então, muito feliz no dia de hoje por mais essa live. 115ª semana de constância. Gente, então, indo para o Organize-se, que é a ordem de hoje, semana passada, responsabilize-se, hoje organize-se. Eu preciso dizer para vocês que nada cresce de forma substancial, ou, em outras palavras, tu não vai realizar todo o teu potencial como pessoa física e pessoa jurídica se tu não tiver organizado. Organize-se tem a ver com bases fundamentais da vida. Eu até escrevi aqui, o caos consome energia, a organização multiplica os frutos. Isso é tão forte, gente, tão forte, que apesar de ser uma lei bíblica, porque tudo que eu estou trazendo para vocês, é incrível isso, né? Duda, eu não leio a Bíblia. Tá tudo bem, porque eu não sou religioso e tal, mas existem ali uma forma de viver, independente das tuas crenças, existe uma forma de viver que dá muito resultado. E organize-se é uma lei fundamental que está escrito na palavra. O que eu estou fazendo? Traduzindo o que está lá para uma forma mais palatável aqui para nós que somos empreendedores, para nós que queremos fazer cada vez mais negócios. E preciso citar para vocês uma outra frase que extraí. Essa ordem tem a ver com entender o tempo certo para as coisas. Você não pode querer colher sem plantar. Não pode almejar grandes resultados sem ter começado. Alimentado. E esse alimento também tem muito do esforço, do suor, da dedicação do empreendedor em fazer o negócio acontecer.
Mas, como eu falei, com essas ordens a gente acaba tendo muito mais resultado. Bem, caos não gera fruto. Mas, Duda, eu sou um cara muito criativo, Duda. Vamos falar dos perfis que têm um pensamento mais criativo, como o perfil 4, perfil 7 e perfil 8 do Enneagrama, a gestão das emoções. Eles são menos ordem e mais caos. O 4, um caos mais emocional, o 7, um caos mais mental, e o 8, um caos mais ativo, vai para ação sem muita ordem. Dudas, podem ter resultado? Podem, mas bem menos que poderiam ter se estiverem apoiados em pessoas que têm uma ordem mais clara, mais racional e mais automática na sua vida, que são os perfis 1, 2 e 6. Lembrando sempre da lindeza, da fantástica diversidade humana. E isso a gente acaba entregando esse conhecimento de forma muito clara na gestão das emoções. Por quê? Porque as empresas também pegam pessoas criativas e põem na área de processos. Aí eu quero fazer acontecer, quero que ele dê resultado, mas eu não fiz o básico, que é entender que essa pessoa não serve para aquela função. Ou seja, não usei o organize-se, e aí eu estou jogando, por exemplo, a ordem do organize-se lá para a área de talentos humanos, de recursos humanos da empresa. Então eu não tenho uma descrição de cargo, na descrição de cargo eu não tenho as competências emocionais que aquele indivíduo tem que ter para exercer aquela função, aí eu contrato pelo currículo e acho que vai dar certo. Algumas vezes dá, uma boa parte das vezes dá, mas muitas vezes eu tenho um turnover muito alto porque eu não estou fazendo o básico. E aí eu não estou falando nem de as próximas etapas do TH. Então, gente, com relação a plantar, a regar, alimentar e colher, eu preciso dar uma base bíblica aqui para vocês. Tá? Você está Eclesiastes 3, versículo 1 a 2. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito abaixo do céu. Agora escutem. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo para plantar, há tempo para alimentar, arrancar e há tempo para colher o que se plantou. Porque eu vejo muitos empresários, muitos empreendedores achando que vão criar um negócio hoje e ficar rico amanhã. Essa ilusão existe muito. Não é por nada que muitos seres humanos estão entubados nesses negócios de aposta. Né? É impressionante a quantidade de recursos que as pessoas entubam nesse negócio de aposta, porque se eu boto 10, eu consigo tirar 100. Aí daí eu perco os 10, mas eu tenho que recuperar, daí eu quero botar 100 para ganhar 1.000, e ficam se entubando ali. Ou seja, eu quero ficar rico caindo do céu, assim, né? Vai ser abençoado fazendo aposta nesses aplicativos aí que estão destruindo as bases familiares também. Não é só isso, mas também. Então, para que tu tenha sucesso na vida, tu vai ter que plantar a semente, vai ter que fazê-la. Tem uma ordem, tu vai ter que plantar, tu vai ter que regar, tu vai ter que te esforçar com técnica, com experiência para fazer essa planta crescer. Ah, Duda, mas a tua mentoria, tu não diz que tu consegue mais rápido? Óbvio, porque essas fases que a maioria dos empresários está passando, eu já passei. Então, o conhecimento do que tu tem que fazer para acelerar mais rápido, de forma ordenada, organizada, para ter resultados mais rápido no tempo, são drives que eu já passei há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando a empresa faturava 50 mil por mês, depois 1 milhão, depois 5 milhões, 10 milhões,
30 milhões, 50 milhões, 80 milhões por mês. É por isso que a gente faz a remissão do tempo. Essa organização e os drives que precisa para dar o próximo passo, tu vai conquistando com muito esforço na vida, muito trabalho, muita dedicação. Ok? Então, isso faz a remissão do tempo. Então, para mim não me estender mais assim nessa contextualização e nessa força que eu quero, nessa clareza que eu quero que vocês tenham com relação a essa lei fundamental para a prosperidade, que é organize-se. E aí eu quero, antes de entrar no organize-se em cada uma das 9 áreas da vida, eu quero fazer 3 perguntas para que vocês reflitam por alguns segundos, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. E a sua casa, o seu ambiente familiar, está organizado para sustentar o que você deseja colher no futuro para sua família? Isso eu estou perguntando antes de entrar nas áreas da vida. Hoje de manhã ainda saí de casa, olhei na mesa de jogos de um dos meus filhos e vi lá uma desordem. Pensei, eu vou falar do organize-se agora e deve ter dormido meio rápido, deixou tudo meio desordenado. Mas, Duda, tem que ser tudo perfeitinho? Óbvio que não. Mas observa que se a nossa casa está desorganizada, se eu me acostumo a viver no caos, e eu já entendi que sem ordem a prosperidade é menor do que poderia, consequentemente eu já tenho oportunidade de melhoria. Então reflitam com relação às suas casas. E as suas finanças estão em ordem ou estão confusas? Lembre que se a gente não tiver organize-se nas nossas finanças, temos oportunidade de melhoria. Mas, Duda, tu também quer as coisas perfeitas, né? O que eu quero é que vocês observem a vida de vocês, e quando eu observo a minha vida, eu observo o meu negócio também, e me responsabilizo por fazer aquilo que tem que ser feito de forma organizada. Eu nem vou entrar nas outras ordens da prosperidade, porque é uma por semana. Semana que vem é seja grato. Deixa eu ver se eu não errei aqui, né? Seja grato. Essa aí é muito top. E a terceira pergunta que eu quero trazer uma certa reflexão para vocês. Seus relacionamentos familiares estão alinhados ou cheio de entulho para remover? Entulho, Duda? Vou citar 2 entulhos que eu vejo que muitos seres humanos têm. Falta de honra para quem veio antes. Eu quero corrigir pais, eu quero botar eles têm que se comportar como eu gostaria. Ou eu estou com mágoas, com ressentimentos do que eles fizeram quando eu era criança. Lembrando que eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito. E a nossa missão como filhos é honrar quem veio antes, com toda a nossa força. E por um outro lado, pro lado dos filhos, em vez de treinar os nossos filhos, nós estamos super protegendo, achando que na superproteção a gente vai criar um adulto responsável. São questionamentos que eu quero fazer quando a gente fala dos relacionamentos familiares. Nem vou entrar aqui no relacionamento conjugal, que eu vou entrar logo à frente. Dito isso, reflitam com relação às suas vidas. O Marcelo Santejano está dizendo aqui, ó, da maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Verdade. A Muri está dizendo, uma 6 ama organização. Ama. Eu tenho como minha mulher uma 6 com... 6, para quem vocês não... Para quem não sabe, é uma pessoa muito ordenada, tudo organizado, limpinho, né?
Ainda mais se tem o perfil 1 como secundário, aí vira uma pessoa de ordem, assim, até passando os limites, né? Tem que cuidar. O caos consome energia, a organização multiplica os frutos. Isso aí, Ivan. Bora, galera. Então, vamos conectar Organize-se com as 9 áreas da vida. Praticidade, objetividade com relação a isso agora. Primeira área da vida, saúde física. Mas, Duda, organize-se na sua saúde física? O que isso tem a ver? Eu vou dividir cada área da vida em 4 itens, tá? Primeiro, a organização, como começa a se organizar, o tempo certo para as coisas e a pergunta-chave. Pai bola, objetividade. Então, na área da vida 1, saúde física. Como é que está a tua rotina em organização para os teus exercícios físicos? Então, eu botei aqui, defina rotina simples. Quantos exercícios por semana eu vou fazer? Que dia e que horário? Mas só isso, Duda? Não, que hora que eu vou dormir? Porque é uma desordem. Todo mundo lê, tu pega qualquer coisa minimamente inteligente sobre saúde física, tu vê que tu tem que ter uma hora para descansar. E não é essa hora, não é meia-noite. Tem o ciclo circadiano, que os nossos avós faziam muito bem, por sinal, até porque não tinha energia elétrica, né? Ou bisavós para os mais jovens aí. Quando escurecia, dormia, amanhecia, eu levantava. Só que não, nós somos modernos agora. Nós vamos dormir. Nós reinventamos milhões de anos da humanidade e o nosso negócio é dormir meia-noite, 11h30, meia-noite. E aí acordar cedo, porque tem que trabalhar, só que o fator é que está cansado. Então, hora para dormir. Eu sou um pouco chato nessa questão e 9h30 eu estou na cama. Mas 6 horas, 5h30 da manhã eu estava energizado. Louco para começar a live. Você começava às 8 só. Sim, mas se eu me entubo até meia-noite, como é que eu vou estar energizado às 6? Tem uns super-humanos, a Tarly me falou agora há pouco aqui, a nossa mentora de TH, que ela precisa de 6 horas e está energizada. Vegetariano, talvez não precisa de tanta energia para digerir a carne, né? Nós já fomos na churrascaria ontem, de meio-dia, e se tubamos com picanha e entrecô e sal de tira. Será que é isso? Acho que não, né? Em geral, gente, nós precisamos de 8 horas de sono. Então, se eu quero acordar às 6, eu tenho que estar dormindo às 10. Esse tipo de organização nós temos que colocar na nossa saúde física. Sono, exercício e alimentação. Também alimentação. Agora, ontem eu lancei... Vocês se deram conta, né? Que ontem, até dia 31 de dezembro, é 100 dias para terminar o ano. E aí a pergunta é, o que tu vai fazer para melhorar a tua vida nesses 100 dias? Aí eu lancei de novo 100 dias sem os 5 itens, né? A galera me manda direct, Duda, que sacanagem, isso aí dá para tirar 4, ficar só com o trago. Dá para tirar 4, ficar só com o leite. O açúcar é meu problema. Ontem eu fiz uma pesquisa no almoço, tinha umas 10 pessoas. Qual é o teu problema com 5 itens? O meu é o doce. Incrível, né, gente? 70% no mínimo, o problema é o açúcar. Não consegue tirar os outros, eu consigo, Duda, o açúcar não. Organiza e tira o açúcar. Diminui ele, então, da tua vida, quem não vai entrar nos 100 dias. Quem entrar nos 100 dias tem que se policiar, até porque não tem polícia por trás cuidando, né? É tu por tu. Então, eu passo a criar ordem na saúde física. Duda, tá uma M a minha. Como é que eu faço para começar? Bota um range de horário para dormir, tal e tal hora, e te policia. Começa a te movimentar, quem não faz nada, começa com 20 minutos, 15 minutos, segunda, quarta e sexta, ou sábado. Te organiza da forma que funciona para ti, só que assume a responsabilidade. Responsabilize-se
como eu citei na semana passada na live. A Tarlen está me respondendo aqui, ela está ao vivo. Ó. São muitos anos acordando às 5, mas a soma dos hábitos traz essa sede por viver. Legal. Então, gente, tempo certo. Tu não vai melhorar amanhã, mas vai começar a melhorar amanhã. Então, tu vai precisar de um tempo investindo nessa organização na saúde física para colher os resultados. Porque eu sempre falo, e isso vale para os nossos negócios, para as nossas áreas da vida, espasmos motivacionais não vão te levar a lugar nenhum. Melhorei hoje, Duda. Esse mês eu tô top. E aí deu uma esfriada ali no mês de maio, né? Em abril eu tava top, no mês de maio esfriou, larguei tudo. Espasmo motivacional. E a pergunta-chave para a área da vida 1. Meu corpo está em ordem para sustentar o futuro que eu quero? Porque o pessoal acha que a vida é assim, né? Posso negligenciando, que tudo vai dar certo no futuro. Vou falar por mim, né? Fiz 50 agora, dia 16 de julho. Quando eu tinha 20 e poucos, eu olhava, nossa, o cara com 50 deve ser muito velho. Aí tu chega com 50, tu te sente com a mesma energia, a mesma vontade e continua achando que tu tá jovem. Agora, se eu não tomo atitudes quando eu tô com 30, 35 e corrijo a rota e mantenho a rota no longo prazo, quando vê os 50 chegou e tudo aquilo que eu sonhei, que eu almejei, tal, eu não conquistei. Porque eu não assumi o governo considerando as 9 áreas da vida e as 12 leis da prosperidade antes. Mas, Duda, tem um monte de gente de sucesso que não sabe nada desse conteúdo. Sim, tem também. Tem também, mas a maioria que tem sucesso, e eu vou dizer para vocês com fundamento, tem um mentor dentro do ecossistema que é o maior pesquisador das empresas de alto crescimento do Brasil e, quiçá, do mundo, professor Diego Marconato, e ele toda hora traz pesquisas quentinhas para nós, mostrando quais as características fundamentais das empresas de alto crescimento. Então se liga, com essa técnica aqui tu vai ter muito mais resultado. Mas faça primeiro as principais mudanças que tu precisa fazer, não precisa mudar tudo. Ah, Duda, é muita coisa, é 9 vezes 12 dá 100 e lá vai. Tá tudo bem. Seleciona 1, 2, 3 que vai fazer as principais mudanças no primeiro momento. E depois, automaticamente, tu vai investindo mais na tua vida. Saca? Não precisa fazer... Quanto dá 9 vezes 12 aí, produção? 108 é demais. Mas se tu filtra, tu vai ver que em 80 tu tá bem. Em 20 tu tá moderadamente bem, mas tem umas 8 aí que nós precisamos apertar o parafuso. Relacionamento conjugal, segunda a grande árvore da vida. Segunda grande área da vida, relacionamento conjugal. Duda, como eu me organizo no meu relacionamento conjugal? Eu sempre cito várias vezes já a intimidade emocional. Quantas vezes tu tá sentando com a tua mulher, sentando com o teu marido para bater um papo que eu chamo de intimidade emocional. Intimidade sexual é barbada, né? Mas intimidade emocional, como eu estou me sentindo? Como eu poderia ser melhor? Fez essa pergunta para o teu marido ou para tua mulher? Como eu poderia ser melhor? Então, como é que eu faço isso, Duda? Organiza um dia por mês. Um jantar na segunda sexta-feira do mês, eu tenho um jantar com a minha mulher, com o meu marido, para falar de intimidade emocional. O que eu tô bem? Daí tu pergunta, o que eu acho que eu tô bem, meu amor? Que eu tô fazendo bem no nosso relacionamento conjugal. Ah, Duda, tu tá cuidando de mim, tu é muito prestativo, né? Eu que gosto muito de prover, né? Perfil 3 gosta de prover.
a forma de ele entregar amor é mais com prover. Mas o que tu... E aí depois do elogio, né, tu vai perguntar também, tá, mas eu preciso saber também o que eu preciso melhorar. Como eu posso ser melhor? Ah, Duda, às vezes tu chega em casa, tu tá muito frio, né? Tu esquece até de me dar um beijo. Bom, eu tô dando uns exemplos aqui que são verdades absolutas da vida dos relacionamentos conjugais. Mas se eu não me organizo e não abro espaço para ter um diálogo aberto assim, quando vê, passou 5 anos, amigão. 10 anos e só... E a vida, que eu chamo assim, a dupla evolutiva, lembra que eu somo o que a minha mulher tem de melhor, com o que o homem tem de melhor, o marido, e aí eu transformo nisso numa dupla evolutiva. Essa dupla evolutiva, ela vai ter bem menos resultado do que poderia ter. Esse resultado é mais amor para o ambiente familiar, né? A gente trabalhou isso também num hot seat na mentoria Reborn há 2 meses atrás. Trabalho fantástico, onde a gente juntou as forças do casal para que ele atinja o quê? Os sonhos da família. Quais são os sonhos da família? Muitas famílias não têm os seus sonhos estabelecidos ainda. Fica muito no subjetivo. E aí eu preciso, a segunda lei da prosperidade, organize-se. Eu vou dar uma dica para ti, que está online aqui e vai assistir depois gravado. Senta com o teu marido, senta com a tua mulher e desenhe os sonhos de vocês para sua família, para vocês e seus filhos, para daqui a 10 anos. Quem está com 35 para 50 anos, sentem juntos naquela sexta-feira ou no sábado para desenhar o que tu espera para a tua vida do futuro. Coloca os teus filhos junto, quantos filhos vamos ter, bate um papo, organize-se com relação ao teu relacionamento conjugal. Ah, Duda, nunca fizemos isso. Então começa pequeno, começa com um bate-papo mais informal, depois te organiza, começa com 10 minutos, depois evolui, aí bota no chat GPT como eu posso fazer uma intimidade emocional com a minha mulher ou com o meu marido, aí pega umas dicas e assim vai indo. Começa a te organizar, porque não há evolução sem diálogo. Empolguei, né, produção? Aí já passei o tempo. Tempo certo. A confiança vai construindo no ritmo, na constância. O que quer dizer isso? Na primeira semana eu não me abri, mas na segunda eu falei um pouquinho mais. E aí vai da dinâmica do casal. E aí vai construindo confiança. Não adianta tu receber uma crítica também e sair batendo. Mas eu fiz aquilo por causa daquilo que tu fez. E aí vai indo. Lembra que é uma intimidade para fazer a união, fortalecer a união, certo? Então, o que mais? Qual é a pergunta final para a área da vida 2? Meu relacionamento tem tempo organizado para diálogo, para o crescimento, para a evolução? Hoje tinha que fazer uma enquete hoje aí. Tinha que fazer uma enquete em produção. Mas vamos passar hoje. Carreira e trabalho, área da vida 3, terceira árvore do nosso pomar. Aí eu te pergunto, como é que eu me organizo? Tu começa a semana na tração, começa a semana matando um leão por hora, por minuto, ou tu pelo menos descreve 3 tarefas chaves que tu vai resolver na semana, além de matar um leão por hora, por minuto. Quais as tarefas táticas, estratégicas eu vou fazer como profissional ou como empresa, como executivo, como sócio, e eu vou entregar na sexta-feira essas 3 tarefas chaves. Isso é um exemplo. Várias outras coisas tu pode fazer para organizar
o teu tempo. Como, por exemplo, priorizar as principais tarefas da semana. Não só descrever quais as que tu vai executar como chave, mas organizar o teu tempo. Eu vejo muita gente entubando. Entubando não é a palavra certa. Deixa eu tomar um gole do meu cacau aqui que a Tarly me trouxe. Cacau purinho. Não tem açúcar, hein? Que eu entrei ontem nos 100 dias. Nossa, dá para comer com colher. O que eu tava falando mesmo? Me perdi. Carreira e trabalho, né? Ah, tá. Então, além de tu ter as tuas tarefas chaves para a semana, tu também no teu dia tem que estar organizado. Para não ficar com aquela sensação de passou o dia, trabalhei um monte e não fiz o que tinha que fazer. Eu falei do entubado, na verdade, é desperdiçando tempo em tarefas que tu não deveria mais investir o teu tempo. Deveriam ser automatizadas ou delegadas. Eu vejo isso muito com sócios executivos. Eu tenho vários exemplos com mentorados, né? Chegaram aqui, hoje tudo da minha... Eu tive que passar no correio. Cara, quando fala isso para mim... Cara, dono de uma empresa que fatura 10 milhões por mês, o cara me disse que teve que passar no correio. Cara, eu não acredito, cara, que as pessoas fazem isso com o seu tempo. Como é que tu vai fazer a tua empresa crescer se tu tá passando no correio? Outro 2 anos atrás, fui chegar na empresa do cara, liguei, o cara me atende o telefone. A empresa tá lá, bom dia. Aí eu perguntei, tu atende telefone também na empresa, então? Como é que vai entregar as tarefas táticas, estratégicas para potencializar o crescimento se eu vou no correio e atendo o telefone da Apta agora? Vai ligar ali... Bom dia, aqui é o CEO. Não tem como, gente. Então, como é que... Organize-se na carreira e trabalho, é o mínimo que tem que fazer para conseguir dedicar tempo naquilo que tem que ser feito por ti. A mesma coisa depende do teu... Onde tu tá na organização é a mesma lógica. A lógica é a mesma. Muda a situação, mas a lógica é a mesma. Aí, qual é que é... Como eu começo? Começa listando, então, essas 3 tarefas da semana que tu vai entregar e lá na sexta-feira tu faz o check que tu entregou. Tempo certo. Excelência se constrói em ciclos. Tu vai ter que iniciar essa tarefa. Quando vê no 3º mês, no 4º mês, que tu vai sentir que tu vai ter mais resultados e tu vai sentir que vale a pena. Porque eu também tenho alguns mentorados, às vezes, que resistem em fazer o que é orientado. Poucos, mas tem. Aí passa 1 ano depois, aconteceu semana passada, ainda teve um problema no mentorado, e ele me disse, Duda, se eu tivesse feito o que tu me disse 1 ano atrás, eu relutei, não pode ser e tal, eu tinha evitado esse problemão que aconteceu. Então, na verdade, o resultado vai acontecer no tempo, ok? E a pergunta-chave, qual é o próximo passo que abre o futuro da tua empresa ou do teu cargo? O que tu tem que fazer agora para abrir as próximas portas? Tanto de crescimento, tanto de organização, quanto de evolução na tua carreira. Pergunta-chave. Área da vida 4, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vou ter que acelerar um pouco, galera. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Duda, eu tô na base do arrancando na primeira marcha e não dá tempo para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Sinto que quando tu chegar na minha idade, sinto te dizer, quando chegar no 50, tu vai te arrepender
de não ter feito investimento no teu autodesenvolvimento, no teu crescimento pessoal. Tô te falando porque eu já cheguei no cinquentão. Se tu tá com 30, com 40, e se tu tá com cinquentão, que nem eu, continue investindo, porque senão com sessentão, com setentão, tu também vai ter o mesmo arrependimento de não ter investido. Então, como é que eu começo, Duda? Separa um horário fixo para estudos. Entra numa mentoria. Vai fazer um curso. Ah, Duda, eu preciso resolver um problema financeiro. Vai adquirir conhecimento naquela área. Ah, Duda, eu preciso resolver minha questão emocional, up and down. Me sinto motivado, desmotivado. Vai fazer um treinamento na área de gestão das emoções. Próximo é em novembro, né? O Jardel vai 15 de novembro. Te matricula já. Porque se tu não investir tempo para autodesenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, lá na frente tu vai pagar um preço mais caro para viver melhor. Lembra que nós estamos aqui, no final das contas, para melhorar, para evoluir a qualidade de vida de todos vocês que me ouvem. Empresários, pessoas físicas. Bem, tem muito comentário legal, né? Repetição de excelentes hábitos de fazer crescer e prosperar. Isso aí. Escolhe a menor opção que potencialize o desenvolvimento das demais. Exato. É priorização. 80-20. Ok? 80% do tempo vai gerar 20% do tempo vai gerar 80% dos resultados. Pareto. Que mais? Como é que eu começo, Duda? Separo um tempo do meu mês para o meu desenvolvimento pessoal. Duda, vai ser 15 minutos? É pouco? Mas o importante é começar e manter no longo prazo. Vai ser 1 hora. Vai ser um turno por mês. De acordo com cada realidade. Não importa se tu é centroavante do Grêmio ou se tu é o cara que limpa aqui, recolhe o lixo aqui na frente da APTA. Essas regras servem quem é o cara mais rico do mundo agora? O cara da Oracle passou o Elon Musk, né? Isso vale para o cara da Oracle lá e vale pro Duda, vale pro cara, esse cara que limpa aqui na frente aqui a estrada, recolhe o lixo. Sinto te dizer que se tu tá brabo comigo, é porque tá faltando tu enxergar com clareza como funciona a vida. Porque se vale pro cara da Oracle e vale para mim, para ti, vale para todo mundo. Aí as pessoas, mas como o cara tem tanto resultado? É mágica? Tem gente que tem muita sorte mesmo, mas na média é porque segue alguns fundamentos básicos. Tá bem? Agora, tempo certo, porque tudo tem um tempo certo. Planto, rego, cresce, colho. Tempo certo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Maturidade emocional é fruto de repetição. Lembra que eu sempre digo que a vida é uma rampa ensaboada. Se tu não te manter acelerando, tu desce. Por isso que nada ganha da constância. Não adianta ter espasmos motivacionais. E a pergunta-chave no final da área da vida 4. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Meu crescimento pessoal tem espaço organizado, reservado na minha semana, no meu dia ou no meu mês? Se a resposta é não, o organize-se serve para ti. Eu vou participar da live do Duda. 1 hora por mês. Aliás, por semana. Beleza? Tá organizado. Ok? Já começou. Mantenha a constância, que daqui a pouco tu vai pegar gosto. Opa, isso aqui é legal.
Eu lembro que teve um tempo que eu tava me achando cara, né? Eu já contei isso em alguma live. Nossa, eu tenho tudo que eu quiser, blá, 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 né? Daí eu pensei... Aí eu até citei ele ontem, o Diogo. Ah, Duda, tu tinha que fazer... Diogo Loic, um dos meus melhores amigos, né? Falou, Duda, tu tinha que fazer o curso tal era da Starts Executive Program. Depois eu até trouxe, como vice-presidente da CI, trouxe o curso aqui para Novo Hamburgo. Aí fui falar, vou fazer esse troço. Peguei uma viagem que eu tinha para São Paulo, fiquei 2 dias em Itapema, Santa Catarina, e depois parti para São Paulo. Cheguei lá, tomei uma chapuletada, né? Já tinha uma empresa grande e tal. Meu Deus, que vergonha, né? Tomei uma chapuletada, assim, eu vi que tava os caras falando um monte de coisa de inovação do Vale do Silício e tal. Assim. Mas eu tô ultrapassado, cara. Isso faz uns 7 anos atrás, eu acho, mais ou menos. Ou seja, eu tava investindo pouco nessa área da vida. Aí tu toma uma pancada. Naquele mês já tava no Vale do Silício lá. Criei vergonha e voltei a lifelong learning. Inclusive, essa frase, lifelong learning, eu tô parafraseando da Starts, porque faz, sei lá, 7 anos atrás que comecei a voltar a me atualizar nos negócios. Mas Duda, não estava bombando os teus negócios? Estava, mas eu precisava me atualizar com novas ferramentas, com novas informações. Entendeu? Então vale para todos nós. Do cara da Oracle ao Duda. Tem, gente. Tem. Se tu negligenciar, a vida vai te ensinar, ou por bem ou por mal. É a mesma coisa que eu falo com os filhos. Se a gente autoproteger demais, pode ter certeza que a vida vai ensinar. Alguém ensina ou no amor ou na dor. Em todas as áreas da vida, na pessoa física ou nos negócios. Tu acha que eu estou falando só para ti isso, né? Mas, na verdade, essa é a realidade que fica velada. E aí, quando vem a vida... Eu sempre falo também, né, que nada... A gente acha que na estabilidade a gente está no quentinho. Até fiz a chamada amanhã, eu vou palestrar no prato principal da CI. Fiz a chamada. Sai do quentinho da tua empresa. Sai do quentinho da tua casa e vem para o prato principal da CI. Né? Por quê? Porque no quentinho... Quando vem uma cobrinha, morde o teu pezinho. Saca, né? Na estabilidade não há crescimento. No desconforto há crescimento. Mas tudo tem que ser um desconforto que eu não consigo controlar. Não, um desconforto que te deixa desafiado a fazer mais e melhor. Esse é o ponto. A área da vida... Resultado financeiro agora, né? Tem que acelerar. Organização. Como é que está a tua organização na área financeira? Consegue enxergar o teu fluxo de caixa? Futuro? Como é que está para dezembro o teu fluxo? Quanto a tua empresa vai ter em caixa? Quanto tua pessoa física vai ter em caixa? Organização, visibilidade na área financeira. Quanto eu tenho para investir? Duda, eu quero crescer ou eu quero me organizar. Preciso investir 1 milhão no meu negócio. Tem essa grana? Como é que eu vou captar? Organize-se. O tamanho da minha empresa aqui, que eu ainda lidero, apesar de estar sendo já delegada, eu recebo o fluxo de caixa projetado todo dia. Duda, tu analisa ainda? Vai no detalhe? Não. Só bato o olho ali, faço o scanner, experiência já encurta caminho, né? Então, organize-se, não é um negócio que tu vai fazer hoje, daí tu vai ir lá para a caminha quentinha. Tu vai, organize-se, é uma lei fundamental para ser levada a vida toda. Lembre que é uma lei para prosperar as áreas da vida.
Como é que eu começo, Duda? Depende do nível que tu tá. Mas certamente, se tu não tem nada, tu começa pelo básico, que é essa mínima previsibilidade na pessoa física ou jurídica. Ontem eu tive aqui um empresário falando comigo, cara grande como eu, vai faturar 940 milhões esse ano, empresário lá de Rio Verde, meu amigo, veio aqui na área de transportes e de cavaco para energia, veio aqui me visitar ontem e num bate-papo eu falei, cara, esse teu perfil de dívida tá errado. Tem que focar nisso. Tem que corrigir isso dessa forma e dessa forma. Ah, Duda, eu tô fazendo tal e tal ação, vou emitir um CRA e tal, vou baixar de tal. Perfeito, assina embaixo. Se fosse meu mentorado, essa orientação que eu ia te dar. Isso é o legal da mentoria Reborn, porque se tu fatura R$1.000 por mês, tu vai ter orientação correta, mas se tu fatura 1 bi também tu vai ter. É isso que, não importa o tamanho que tu tá. Isso é muito bacana. Dei orientação ontem para um cara que vai faturar 940 milhões esse ano. E com orientação, com bate-papo, ele vai economizar uns 50 milhões no ano que vem. Duda, 50 milhões? Mas tu deu essa sacada para ele? Ele estava com a ideia já. Nós só afinamos a ideia e reforçamos a linha de atuação. O Ivan também conhece esse nosso amigo. Estivemos juntos lá em São Paulo, né? Então é isso. Então começa dando o primeiro passo. O patrimônio, a elevação do patrimônio se constrói no ano. Qual é o tempo? Nos anos, é o tempo certo que eu estou citando aqui. É nos anos que tu vai construindo o teu patrimônio. Mas sempre com step by step, com organização. Tá? E a pergunta final, minhas finanças estão em ordem ou no improviso? Questionamento, né? Área 6, família e amizades. Como é que eu organizo? Quantas vezes por mês eu vou encontrar meus pais? Um exemplo. Ou seja, planejar encontros. Não deixar. Eu tenho religiosamente, segunda almoço da minha mãe, hoje ao meio-dia eu vou almoçar na minha sogra. Coisas assim que tu tem que fazer para te organizar. Tem que colocar como fixo. Dei 2 exemplos aqui, mas tu pode expandir de acordo com a tua realidade. Começa pequeno, tu não está fazendo pouco, está desordenado. Começa fazendo o primeiro agendamento mensal ou semanal que tu precisa fazer para começar a organizar família e amizades. Amizades não é aquelas amizades porca. Tudo amizade porca. Sim, eu quero ir para lá, quero reforçar a minha família, reforçar a minha empresa. Aí, meu ciclo de amizade é uma amizade porca. É tragueira, é churrasqueada toda hora, tempo perdido, blá, blá, blá. Aí eu quero levar, essa energia eu quero levar lá para o meu ambiente de trabalho, de família. Então, filtrem. Eu já falei isso em outras lives. Filtrem. Aquelas amizades serviram no passado, beleza. Mas, Duda, tu tá falando, então, para mim acabar com meus amigos? Não, é só para te fazer um filtro. Ver aquilo, os amigos que estão te ajudando a tu chegar nos objetivos que tu tem para tua vida. Não espera fazer 50 para te dar conta que algumas amizades não te serviam mais. Ok? Tempo certo. Vínculos fortes exigem cuidado constante. Eu sempre falo, amizade precisa de investimento. Amizade verdadeira precisa ser investir tempo. Tá bem? E a pergunta-chave, meu calendário tem espaço para quem é mais importante? Nós temos aí o vídeo fantástico, né? O tempo que nos resta. Assistam esse vídeo. Bota o link depois, produção. Tempo que nos resta. Nossa produção, isso aí faz 2 anos já fizemos esse vídeo para te dar conta
O quanto tempo tu tem ainda com teus pais, com as pessoas que tu mais ama, tá bem? Área da vida 7, networking e conexões. Eu vou passar bem rápido. Tu tem que ter um agendamento para começar a te organizar de como tu vai expandir a tua rede. Mas, Duda, eu quero crescer nos meus negócios. Sim, mas aonde que estão os teus clientes? Tu tá indo lá? Mas, Duda, o cliente que eu quero, ele é muito grande, muito distante. Então, lembra da live de networking para te conectando em escala. Tu tá muito próximo daquela pessoa que tu quer chegar, desde que tu comece a subir, te conecta com um, que vai te conectar com o outro, só que se tu ficar no quentinho do teu lar, não vai rolar, ok? Começa pequeno, começa te movimentando, acabei de ver aqui, vou estar no FEL, vou estar no Bora Meeting, movimentos de conexão. Casal que está aqui, nos conectamos no evento do FEL. Saí lá do FEL, Duda, te vi lá no evento e tal. Queria conhecer mais sobre a forma que tu contribui para os negócios, para a tua mentoria. Fulano citou. E olha que a gente tem que ser humilde sempre. Eu não iria nesse evento. Aí até mandei mensagem para o Marcelinho 1 hora antes. Falei, tu acha que eu tenho que ir lá nesse evento? Claro, Duda, tu tem que mostrar que tu é uma pessoa que está disponível. Beleza, vou lá. Nós temos 3 ou 4 mentorados para entrar, porque eu estava lá disponível. Então, tu tem que ter uma ambiência que te lembre, te ajude a te manter no foco. Sei que dei um passo atrás falando de ambiência, mas é isso que é a vida. É um monte de gente te ajudando, e tu ajudando elas, e elas te ajudando a chegar em algum lugar. No lugar que tu espera. Então, eu começo nesse movimento. Qual é o tempo certo? Quando tu começa a te colocar nessas situações, tu começa a aumentar a tua reputação. E aí tu começa a ser mais conhecido, começa a ter mais indicações. A quantidade de negócios que acontecem, por exemplo, no ecossistema, na comunidade Reborn, é incrível. Um vai indicando o outro, vão fazendo negócios juntos, tu fica na cara do gol que tu nem imaginava. Achei que o Ivan era tão distante, mas daí o fulano já me conectou, na cara do gol. Negócio. Aí pergunta-chave, estou organizando meu tempo para servir e me conectar com as pessoas certas? Lembre que o maior é o que serve. E eu tenho que servir para ser servido. Então, eu não me conecto de forma interesseira. Eu primeiro sirvo, que daí eu sou servido, tá bem? Identidade e poder pessoal, área da vida 8. Então, como é que eu começo? Alinho valores, crio rituais que estão alinhados aos meus valores pessoais. Eu começo a eliminar coisas periféricas que não estão alinhadas com os meus valores fundamentais, como pessoa física e jurídica. Se vocês olhar todos os negócios que eu participo, um valor fundamental que está lá é um chamado integridade. E vocês não sabem como eu sou rígido com esse valor. É uma bala, pisou uma bala, tá fora. Integridade eu não negocio. Então isso tem que ter na tua vida. Duda, para mim é disciplina. Para mim, tu tem que ter valores e aí tu acaba eliminando distrações e focando naquilo que realmente importa. Então, se eu tenho sócios que não são... Eu não tenho sócios que não são íntegros, porque se eu tenho uma suspeita de falta de integridade, posso perder o dinheiro que for, mas valor não se negocia. Então, eu começo... Como é que eu começo, Duda? Detalhando. Não só os valores, mas, por um outro lado, também questões que eu preciso melhorar de poder pessoal, por exemplo, se eu não estou agindo por medo,
Então eu vou lá e corrijo o medo, vou atrás do conhecimento para diminuir. Lembra que as reações sempre são de retração, eu me encolho porque desconheço, porque acho que não participo, ou outra reação é mais agressiva, sem ordem. Tem que cuidar. Ok? E a pergunta-chave, antes disso, tempo certo, identidade se fortalece com escolhas consistentes. E a pergunta-chave, o que posso organizar hoje para ser fiel a quem eu realmente sou e não preocupado em atender as expectativas do mundo? O que importa é que tu é a imagem e semelhança do Criador nascido para governar sobre todas as coisas. Eu sempre falo, falta muito as pessoas apertar o botão do F aqui do teclado. Eu tenho que atender as expectativas. E aí eu abro mão de quem eu sou, daquilo que eu acredito, dos meus valores, para atender expectativas de pessoas que a mente fantasia. E espiritualidade, a última área da vida, a área da vida 9, a nossa última árvore do nosso pomar aqui, definir a hora e lugar fixos para eu me conectar com a espiritualidade. Duda, não sou religioso, não tem problema. Mas faça uma mentalização para a tua vida ser melhor, para que tu receba energias positivas para melhorar a tua vida. Devagarzinho tu vai te conectando cada vez mais com entendendo que tudo isso que é material, o valor é zero. Que depois que tu conquista tudo de material e ainda tu pode comprar tudo que tu quiser, tu vê depois de um tempo, né? Porque quando tu tá comprando, adquirindo, tudo é muito maravilhoso. E quando tu tem tudo, tu vê que tudo vale nada. Se tu não tem uma conexão espiritual que vai te mostrar que a vida é muito mais do que coisas materiais. Aí eu já tô falando a nata da nata, né? Fiquei filosofando ontem de meio-dia sobre isso. Parece louco, parece impossível, mas eu te garanto que é assim que funciona. Ah, mas Duda, eu vejo uns caras ainda tão podre de rico e ainda continuam vivendo na bolha. Também acontece. Mas eu te digo, além um ponto fundamental para encerrar essa live, que o lado de cada ilha é muito melhor do que esse lado da ilha que é essa bolha. Tá bem? Como é que eu começo, Duda? Dou o primeiro passo. Fazendo as minhas mentalizações. Colocando, deixando um tempo na agenda para me dedicar à espiritualidade. Então, o tempo certo, a profundidade espiritual é construída com disciplina e ciclos de fé. E a pergunta, minha vida espiritual tem ordem ou depende do improviso? Ok? E a frase de fechamento botei aqui para não esquecer de dizer. Apesar que eu tenho mais 2 páginas, nós vamos encerrar aqui. Organize-se. Organizar-se é respeitar o ciclo da vida. Se você planta pequeno, com ordem e com constância, o fruto vem grande e no tempo certo. Essa era a frase final para nós nos despedirmos e agora mais 30 segundos para a nossa mentalização final. Me estendi um pouco, né? Mas era para ser assim. E assim que foi. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por mais essa semana, 115 semanas me doando conhecimento gratuito de quem já esteve do lado de lá, dentro da bolha, dentro do mundo material e vem aqui transbordar, antecipar conhecimento para quem quer colher, para quem quer receber. Obrigado pela saúde, pela respiração, pelo bater do coração. Obrigado, Pai, por cada uma das
das ações que tu tem, das intervenções que tu tem na nossa vida. Continua contribuindo, Pai, apoiando o bem de cada um dos corações que aqui passou, tanto na live presencial agora, quanto na gravação posterior, e que essa mensagem chegue àqueles que estão sedentos pela Tua palavra, sedentos pela Tua luz, Pai. Que a Tua luz se propague e tome as famílias, reforce as famílias, reforce os casais, reforce a família 1, a família 2, a família 3. Que a Tua energia esteja entranhada em todas as nossas células, para que possamos, Pai, fazer um mundo melhor através da Tua força. É isso que eu desejo, é isso que eu peço, é isso que eu profetizo em Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo junto, galera. Obrigado por mais essa semana. Faça acontecer. Responsabilize-se e organize-se. E semana que vem é a terceira ordem das 12. Seja grato. Forte abraço, tamo junto, bora pra cima e pau na máquina. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos para ti. Segue no flow.